29 de março de 2024, eu sou Pamela Simone, estamos aqui gravando mais um podcast / videocast falando sobre mulheres na ciência. Pessoal, como vocês bem sabem, no ano de 2024, o Museu Catavento comemora o ano da sociedade, então nós estamos aqui nesse processo de trazer para vocês a ciência, né, no caso, de uma forma mais ampla. Quando a gente pensa, no modo geral, sobre ciência, as pessoas estão muito ligadas às ciências exatas, às ciências biológicas, às ciências naturais. E a gente quer trazer esse ano de 2024 com a temática do ano da sociedade, as ciências humanas, as ciências sociais aplicadas, as ciências tecnológicas. A gente quer desmistificar um pouquinho sobre o que é ciência e apresentar todas as áreas da ciência para vocês. E no mês de março, nós temos uma programação muito especial, que é a programação Lugar de Mulher na Ciência, por conta da comemoração, né, de 8 de março, que foi o Dia Internacional da Mulher. Nós estamos com uma programação fantástica durante o mês de março e esse podcast faz parte da programação. Eu vou apresentar então para vocês a nossa convidada, que é a Clarice Sasson. Ela é casada, mãe de 2 filhos, o Ilan, de 17 anos, e Maia, de 11 anos. Ela é farmacêutica formada pela UFPR com mestrado em Ciências Farmacêuticas pela UFPR e MBA em Gestão de Negócios pela FAI. Ela atua no Grupo Boticário há 23 anos, tendo atuado em diferentes categorias de produtos P&D. Ela ocupa cargos de liderança há 13 anos e atualmente desenvolve atividades como gerente sênior de inovação estratégica de produtos, onde estão os times de pesquisa com focos em projetos de futuro médio e longo prazo, em busca de novos ingredientes, novas tecnologias e novos materiais de embalagem. Ela também lidera o time de inovação aberta com foco em prospecções de parceiros do ecossistema, design house com foco no desenvolvimento de novos designs de embalagem, prototipagem e gráfica. ESG em PD, com foco em gestão e governança em DTV e pesquisa de atributos valorizados pelo consumidor. Atualmente ela lidera uma equipe de 43 pessoas. Clarissa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Espero contribuir com esse tema tão relevante e importante, né, que são as mulheres na ciência e essa busca por conciliar a vida profissional e a maternidade. Eu vou me audiodescrever, esse é um costume que a gente tem dentro do Grupo Boticário. Então, eu sou uma mulher branca, cabelos loiros, altura do ombro, eu estou usando uma blusa preta, uma saia jeans. Ah, perfeito. Já seguindo o seu exemplo, eu também vou fazer a minha a minha descrição. Eu sou uma mulher preta, estou com uma camiseta preta, tenho cabelos cacheados e estou usando óculos, né? A gente aqui está no fundo com um cenário preto, alguns microfones e prontas para gravarem um bate-papo que eu acho que vai ser muito interessante para quem está nos assistindo e para quem está nos ouvindo. Nossa, muito obrigada mesmo pela sua participação aqui. E aí eu quero começar com você, pedindo para você compartilhar um pouco da sua experiência pessoal com a maternidade e a sua carreira profissional. Como você começou na sua carreira profissional? Tá bom, vamos lá. Eu comecei a minha carreira profissional, acho que, obviamente, primeiro pensando na escolha do curso que eu queria seguir, né? Confesso que eu decidi fazer farmácia muito próximo ali do vestibular. E aí, acho que foi até uma tomada de decisão, porque eu pensava em fazer arquitetura. Nossa, que... Só que, na época, eu não sei se ainda hoje em dia é assim, mas tinha que fazer aqueles cursos prévios de desenho antes de fazer a prova. E aí eu comecei a fazer aulas de desenho com o professor. E aí um dia ele me perguntou: você tem certeza que você quer fazer arquitetura? E aquilo para mim foi um balde de água fria. Então acho que já começa muito por aí, pensando como às vezes a gente é tolhido de alguns sonhos, de alguns desejos, por algum comentário ou por alguma coisa nesse sentido. E aí eu fiquei um pouco perdida e eu pensei, eu gosto muito de cosméticos, né? Gosto muito de, obviamente, usar, mas também gostava muito de ler rótulos, entender, eu gostava muito de química. Uhum. E aí eu fui entender qual que era o curso que tinha mais proximidade com isso. E aí era a farmácia. Então, eu decidi fazer farmácia, mas já muito querendo trabalhar com cosméticos, né? Farmácia é um ramo bastante amplo. Acho que eu ia falar, você tem um leque muito grande quando você fala farmácia, né? Sim.
Mas eu sabia que eu queria fazer farmácia e trabalhar com cosméticos, né? E como eu fiz a minha faculdade em Curitiba e o Grupo Boticário, né, é de lá, eu já fiz muito pensado de que eu queria seguir minha carreira lá. Daí, de fato, aconteceu. Então, eu fiz o meu estágio obrigatório no Grupo Boticário, dentro de P&D. Que legal. Né, na bancada, desenvolvendo produtos, aprendendo muito essa parte de manipulação, de ingredientes. E depois eu fui efetivada e segui, né, até hoje. Obviamente mudei bastante, né, de foco dentro das próprias categorias de P&D, né, hoje liderando a parte de inovação. Mas foi assim que eu comecei minha carreira, né, dentro do Grupo Boticário e sigo até hoje. E lá eu conheci meu marido. Lá no Boticário? Exato. Que legal. Estando lá eu casei, né, já trabalhando lá, e me tornei mãe também trabalhando no Boticário, né? Então minha primeira maternidade foi em 2007, onde eu tive o Ilan, e depois em 2012 onde eu tive a Maia. Que legal. Fala pra gente quais foram os seus maiores desafios que você enfrentou ou que você enfrenta nesse mundo, né, nessa carreira profissional, tendo que equilibrar com a maternidade. Acho que são vários desafios, né? Enfrentei vários e, obviamente, continuo enfrentando. Acho que não é uma particularidade minha, né? Hoje eu lidero, basicamente, um time de mulheres, né? E eu consigo saber exatamente o que é ser mãe e ter uma carreira profissional no mundo corporativo, né? Então, acho que é o tempo todo a gente equilibrando pratinhos, né, para que a gente realmente possa ser uma ótima profissional, uma ótima mãe, uma ótima esposa, uma ótima dona de casa, né, e que ainda a gente consiga cuidar da saúde, ir para academia, né, estar bem cuidada, estar bem vestida. Então, acho que esse é um desafio que todas as mulheres acabam passando. Mas acho que alguns desafios que eu tive, né, acho que o que eu sempre penso é que a maternidade, ela não é uma decisão racional, pelo menos no meu caso. Eu sempre ficava pensando que talvez não era o momento, de repente eu deveria estar ocupando já um outro cargo, enfim, né? Então, óbvio que eu sempre quis ser mãe, né? Mas é uma coisa que até eu comento com as minhas amigas. Será que eu tenho um segundo filho? Eu falo, se você for parar para pensar racionalmente, talvez você não tenha, porque é tanta coisa para equilibrar que a gente pensa que nunca é o momento. Mas eu acredito que ambas vieram em bons momentos, né? Acho que a minha decisão racional talvez foi por esperar entre uma maternidade e outra, porque eu precisava desse tempo para me retomar profissionalmente, entender aquele processo de maternidade, que na primeira maternidade, de fato, foi muito difícil entender, né, o que era ser mãe, o que era cuidar de um bebê, então aprender a fazer tudo do zero. E obviamente entender que eu teria que parar profissionalmente por um tempo e depois voltar com todas aquelas inseguranças e medos que a gente tem, né? De saber se o nosso lugar vai estar lá ainda, se a gente vai estar ainda qualificado ou se naquele período você já está desatualizada, já não serve mais para a empresa. Então acho que são medos que passam na nossa cabeça. E que obviamente isso com a maturidade vai evoluindo muito, né? Mas acho que é um auto-boicote que nós mulheres a gente acaba fazendo com nós mesmas, de se cobrar muito, né? E acho que lidar com essa ansiedade é algo difícil. Para mim, acho que na primeira maternidade, um grande desafio que eu tive, eu defendi meu mestrado em 2006. E foi um período bastante intenso, onde eu fazia o mestrado, eu trabalhava de dia, fazia o mestrado, os meus experimentos, tudo que eu precisava fazer à noite, final de semana, e aí eu defendi o meu mestrado. E aí logo na sequência eu engravidei, o Ilan nasceu em 2007, e eu lembro que eu chegando com ele da maternidade no carro, eu recebo uma carta na portaria, e era o artigo que eu tinha submetido, porque na época que você defende o mestrado, você é obrigado a submeter um artigo para uma revista de alto impacto. E aí veio o pedido de revisão, que geralmente vem, e eu tinha uma semana. E você com o bebê? E aí foi, acho que, assim, o primeiro desafio foi esse. Eu falei, o que eu faço? Né, eu cuido do bebê, eu reviso o artigo,
Então, acho que foi o primeiro desespero que eu me deparei, acho que nessa questão de conciliar, porque era algo muito importante eu publicar aquele artigo, mas também era muito importante eu me dedicar ao meu filho naquele momento, né? E aí, obviamente, na sequência, o desafio, né? A primeira maternidade eu tive uma licença de apenas 4 meses, porque na época ainda não tinham as licenças de 6 meses. Então eu voltei amamentando ainda, então eu tinha que muitas vezes tirar leite durante o trabalho, em reuniões. Eu chegava à noite, ficava estocando leite para que ele pudesse continuar, né, no aleitamento materno por mais tempo, né, e aí deixava todo o estoque ali com a minha mãe, para minha mãe poder dar esse leite, né, obviamente todo o retorno, de a criança não dormir à noite, da gente passar a noite amamentando e de dia ter que estar retomando o trabalho, a vida corporativa e tudo aquilo que o ambiente de trabalho nos exige. Então eu acho que foi isso. E aí a partir da segunda maternidade, acho que talvez já fossem outros desafios, porque naquela época eu já era gestora. Então, na minha primeira maternidade, eu era ainda pesquisadora, eu estava muito na bancada desenvolvendo produtos e depois eu já cuidava de uma equipe. E aí eram outras inseguranças, porque aí eu saía e falava, será que alguém vai liderar essa equipe e eu não vou mais ter espaço quando eu voltar? Como que vai ser o líder que vai pegar no meu lugar a equipe? E era um momento de um lançamento muito importante de uma linha de cabelos que eu estava liderando junto com a minha equipe. Então, foi o maior lançamento de cabelos, que até hoje é a principal marca de cabelos do grupo. E eu queria muito viver aquilo. Ver todo aquele desenvolvimento, ver aquela linha nascer. E eu tive que abrir mão daquilo por um tempo para me dedicar à maternidade. Então também foi uma decisão muito difícil, acho que nesse sentido. Nossa, você falando sobre esses desafios, e aí eu gostaria que você me respondesse. Eu, por exemplo, na gravidez da minha segunda filha, eu já trabalhava aqui no Catavento. E foi um período em que eu me senti uma péssima profissional, porque os hormônios, a gravidez, ela vai te deixar um pouco mais devagar. Nossa, eu trabalhava na época com produção de pesquisas e artigos, e eu não conseguia escrever um parágrafo. E eu achava, e aquilo eu me cobrava tanto em relação a isso, a ser uma excelente profissional, mas não dependia de mim, os meus hormônios, a gravidez foi uma gravidez complexa. E aí eu queria saber, durante a gravidez, você teve esse sentimento, sabe? Ou você teve alguma coisa que falou mais do que você como profissional, assim, como mãe, uma gravidez, um acontecimento que você falou, não, sabe, eu não estou me sentindo bem, ou não estou me sentindo boa profissional, não estou me sentindo competente para o que eu estou fazendo, tem muita coisa na minha mente. Você teve esse momento na sua gravidez? Na primeira? Eu acho que eu tive os sintomas normais, né, de gestação. Eu com certeza acho que a minha primeira gravidez foi mais difícil do que a segunda. Acho que não tanto talvez com esse conflito profissional, mas óbvio que os sintomas, eles acabam te incapacitando um pouco, né? Eu sempre, e até hoje, eu sou muito ativa, muito acelerada, eu brinco que eu sou ligada no 220 mesmo, então, de realmente estar me dedicando de corpo e alma. E quando você está grávida, por mais que você queira fazer isso, né, você não consegue fazer da forma que você não vai ter o mesmo rendimento. Né, porque você fica com mais sono, né, você fica... eu enchei muito nos últimos meses, então eu praticamente não conseguia usar sapato, a minha autoestima ficou muito embaixo, então acho que isso também te incapacita profissionalmente, porque quando você não está se sentindo bem, você não está se sentindo bonita, tudo eu acho que prejudica. Então eu acho que é isso, né, que a gente acaba tendo que lidar, porque a gente lida com o conflito de ser uma boa profissional, de querer também estar curtindo aquele momento que a sociedade te obriga a falar, nossa, é o momento mais lindo, a maternidade, é tudo lindo, mas ninguém te conta que também tem as questões que não são tão lindas, não, né? Existe um processo de romantização em relação à maternidade gigantesco. Exato. E quando você se depara ali, você vê que não é tão bonito assim, o quão complicado e exaustivo que era você se dedicar a criar uma criança. E o pós, né? Eu tive as minhas duas gravidez, os meus filhos nasceram de cesárea, e aí na primeira eu tinha a ilusão de que eu ia ter o bebê
e que depois eu ia voltar para casa, obviamente não plena, mas desinchada, né? Acho que com uma estética muito melhor. E piorou. E depois eu fui entender que era um processo normal, que, né, das questões hormonais, da própria anestesia, da cesárea, enfim, tudo que acontece. Mas aquilo também para mim foi um baque. Porque dá aquela sensação de que nada mais vai voltar ao normal, de que as coisas não vão voltar ao normal, né? Até você entender que faz parte de um processo e que as coisas vão acontecendo no seu tempo. Nossa, é uma loucura isso. Você estava falando sobre fazer escolhas difíceis e era uma das perguntas, né? É entender se em algum momento você sentiu que precisou fazer uma escolha difícil entre sua carreira e sua vida familiar. Aí você deu exemplo dessa ação que foi da Boticário, do lançamento do perfume. Como você se sentiu nesse período dessa escolha? O que te fez? Eu acho que foram várias escolhas. Essa foi uma escolha muito. Na verdade, não foi nenhuma escolha, né? Eu estava grávida e esse desenvolvimento ia acontecer. Então, eu não tinha opção, né? Eu tinha que realmente me afastar, porque eu ia ter a minha segunda filha e aquilo ia ter que continuar acontecendo. Então, acho que praticar esse desapego, né? Porque quando a gente é muito apaixonado por aquilo que a gente faz, e se dedica muito, a gente quer ver aquilo nascer, né? Apesar que eu não estava mais ali com a mão na massa, quem estava era a minha equipe, mas era um projeto muito estratégico, né? Então, você ter que abrir mão para outra pessoa liderar e tocar aquilo é um processo muito difícil. Que, óbvio, depois com o tempo, né? Você vai entendendo que acho que você tem o seu espaço, independente se você não acompanhou aquele projeto inteiro, mas no momento que você está vivendo, né, abrir mão para outra pessoa tocar no seu lugar é muito difícil. Assim como, por exemplo, viagens. Eu lembro que logo que eu voltei da minha primeira licença maternidade, o meu filho tinha 7 meses, eu tive o congresso na Guatemala. Nossa. E eu amamentava ainda, então também foi aquele dilema, como que era importante para mim profissionalmente aquele congresso, mas como que você lida, né, com aquele conflito de viajar, deixando o seu filho de 7 meses que ainda mama? Então eu optei por ir, porque, né, eu sempre tive uma rede de apoio. Eu ia perguntar, você sempre teve uma rede de apoio? Sempre tive uma rede de apoio muito boa, apesar de, obviamente, em casa, a gente acaba fazendo tudo, da parte, acho que de cuidar da casa, comida, e sempre foi assim, né? Mas eu tenho os meus pais que me ajudam muito, meu marido que sempre me apoia e ajuda muito ali. Ajuda não, né? Faz o papel de pai, né? Vamos combinar. Faz o papel de pai, acho que muito bem nessa divisão de responsabilidades. Então, acho que nesse sentido, eu nunca me senti aflita de pensar, nossa, ninguém vai cuidar das crianças. Então, acho que isso facilita, mas ainda assim, né, nós somos mães e a gente sabe quanto isso pesa, né, da gente pensar em diferentes fases da vida que você vai ter que tomar decisão de ir para uma viagem, de perder algum momento importante, eventualmente que aconteça na escola, né, ou enfim, alguma prova, ou alguma dificuldade, ou alguma doença que a criança tem e você não está ali acompanhando aquele momento. Então já aconteceram N casos durante esse período. Eu tive acho que com a minha segunda filha, teve momentos, agora obviamente está muito melhor, ela está maior, mas teve momentos que ela sofria muito dessa separação. Né? Por que teu trabalho exige isso? Por que você tem que fazer isso? Diga que você é mãe, que você tem que cuidar da gente. Então, isso é muito difícil. Né? Então, eu sempre tive essa relação também de explicar muito para eles o porquê de eu precisar viajar, o porquê de muitas vezes eu ter que voltar tarde do trabalho, né? Mas também sempre mostrar que eu gosto de fazer, que eu tô feliz. Eu acho que isso é o mais importante, né? Porque a partir do momento também, se a gente não tá feliz e aquilo não tá satisfazendo, também perde o motivo, não tem porquê, né? E aí o que eu sempre optei foi, acho que, de pensar, essa é a minha vida profissional, foi isso que eu escolhi, né? Se eu quiser evoluir na minha carreira, vai ser assim. E nós, mulheres, somos mais cobradas, mais testadas, e a gente sabe como que é. Então, a partir de
acho que mesmo tendo evoluído muito do que era no passado para agora, em termos de equidade, de oportunidades que a gente tem em cargos de gestão, né? Quando a gente fala de diretorias, vice-presidências, etc., a gente sabe que a gente tem que provar mais, a gente tem que mostrar muito mais do que a gente é capaz. Então, isso acaba exigindo muito mais, né? Mentalmente, profissionalmente, enfim. E aí, com isso, a gente acaba, muitos momentos, abdicando ali da responsabilidade de cuidar dos filhos e de ser mãe em tempo integral. Então, eu passei a entender que eu precisava pensar menos em quantidade de tempo e mais em qualidade de tempo. E foi assim que as coisas foram acontecendo. Então, o que eu tento fazer é sempre, quando eu estou com eles, ter momentos de qualidade, de troca, de muita conversa, da gente aproveitar muito para que seja algo gostoso, né? E assim funciona. Não tem como. Você ser mãe, você ser profissional, você vai ter que fazer escolhas. Você vai sempre acabar abdicando de um momento. Alguém vai sofrer nessa Exato. história. Mas eu acho que é muito importante isso que você trouxe sobre como a gente faz com que, principalmente, os nossos filhos e a nossa família entendam isso. De que é uma escolha nossa, né? Que a gente está feliz. E isso traz uma representatividade para dentro da nossa casa. Os nossos filhos vendo que nós como mulheres, trabalhando, estudando, correndo atrás dos nossos sonhos, isso também vai induzir eles ali na frente a falar, olha, eu vou fazer isso aqui. Exato. Porque minha mãe também fazia isso, então você igual ela. Isso é muito legal. Uma pergunta que eu acho que a gente conversou um pouquinho antes aqui do podcast, que a gente estava falando sobre essa pressão social e essa culpa que a sociedade coloca em relação da gente ter que fazer essa escolha entre ser mãe e ser profissional. Você já teve situações que você teve essa pressão em cima de você, em cima das suas escolhas, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sociedade na qual você convivia ali no seu círculo? Já tive. Acho que tanto nas questões profissionais, né, de muitas vezes a gente ter que fazer escolhas profissionais, ou muitas vezes nem ter, mas querer, né, porque aquilo é importante. E acho que até, eventualmente, escolhas que a gente tem algum momento de lazer, que é importante também, né? Porque, além de ser mães e profissionais, também nós somos mulheres. Exato. Né? De gostar, muitas vezes, de sair com as amigas, né? Enfim, de conversar, de ter a vida social. E isso sempre foi algo muito importante para mim. Então, ter também esse momento social com as minhas amigas. E aí, eu acho que isso sim, eu já tive esses julgamentos, muitas vezes mais velados, não tão diretos, mas, nossa, você acabou de viajar e aí tá saindo com suas amigas e tá deixando seus filhos de novo, né? Então, assim, e para eles estava tudo bem. Eu não tive nunca essa cobrança deles. Óbvio que em alguns momentos, tipo, pô, você precisa mesmo sair ou viajar, e aí a gente conversar. Mas acho que cobrança, né, indireta, daquele julgamento, né? É aquilo que a gente estava falando, a gente tem uma pressão voluntária e involuntária das pessoas sobre como você deve se comportar e como você deve agir. Uhum. E aí a gente também falou um pouco, e acho que é legal a gente trazer aqui pro podcast, pro videocast, sobre esse processo da mulher em se anular, quando ela entra dentro de um relacionamento, dentro de um espaço profissional, vai se dedicar tanto a essas esferas que acaba se esquecendo de si própria, de que tem vontades, de que tem sonhos, de que tem desejos, e que a gente precisa se mover, ter essa vida individual. Eu particularmente acho isso muito importante, a gente viver essa individualidade para que a gente consiga ser feliz num completo, né? A gente fica tão preocupada, a história dos pratinhos, a gente está equilibrando pratinhos em todas as áreas para diversas pessoas, mas e a gente? Para mim isso é algo muito importante. É uma pena, né? E eu converso muito com as minhas amigas sobre isso, que para algumas pessoas isso venha tão tarde, assim. Acho que esse processo de reflexão, né, sobre que escolhas eu fiz, e não tem certo ou errado. Exato. Né? Eu acho que realmente é aquilo que faz sentido, que conversa com você, né? Para mim sempre foi muito importante, e acho que veio muito da nossa educação. Isso com a minha irmã é a mesma coisa, a gente ter a nossa escolha profissional, a gente ter a nossa independência financeira. Então, para mim sempre foi inconcebível, inadmissível pensar
que eu seria dependente de alguém financeiramente. Uhum. E volto a dizer, isso não é errado. Para mim, não fazia sentido, né? Então, sempre valorizei muito em ter a minha profissão, em ter o meu reconhecimento profissional, em ter o meu dinheiro, em poder fazer minhas escolhas no que eu ia querer gastar, no que eu não ia querer gastar, né? Sem um julgamento. E aí eu fico às vezes muito triste porque eu vejo, né, mulheres que às vezes deixaram passar essa oportunidade por escolhas de maternidade e que depois, em algum momento, se arrependem, né? Às vezes, acho que nunca é tarde, então acho que sempre a gente pode resgatar, né? Mas acho que às vezes isso acaba sendo um pouco mais trabalhoso, né? Então, acho que é uma coisa que eu converso sempre com a minha filha, né? Ela tem 11 anos, tem um tempo ainda, mas eu sempre trago essas conversas de reflexão, né? Tenha a sua independência financeira, escolha algo que você gosta, tenha a sua profissão, não dependa dos outros, né, para que você tenha sucesso, para que você, enfim, tenha, que você alcance aquilo que você quer por sua conta. Ah, legal. Eu tenho essa mesma percepção com a minha filha mais velha, de que ela pode ser dona das escolhas dela. Isso é muito importante, a gente trazer essa criação de empoderamento para essas meninas, elas entenderem que elas são suficientes. Exato. Né? Pensando agora mais você como gestora, eu quero saber se você acha que ainda existe algum estigma associado às mulheres que são mães e trabalham fora. Você acha que existe ainda? Eu acho que eu preciso reconhecer que melhorou muito. E eu peguei várias épocas onde eu acho que esse estigma era muito maior. Né? Eu já ouvi de gestores antigos, será que você vai dar conta por ser mãe? Dá para contar com você? Então, hoje é o tipo de coisa que eu não ouço mais, pelo menos no grupo Boticário, e a gente preza muito por isso. Uhum. Mas talvez ainda algumas questões um pouco veladas, e eu acho que é o que a gente conversou. Às vezes não é nem um estigma proposital, mas só uma mulher que é mãe entende, né, quando uma liderada ou um liderado tem alguma questão familiar, por exemplo, né, então quando alguém fala, eu vou ter que, não vou hoje ao trabalho que eu vou cuidar do meu filho, eu consigo entender exatamente o que é isso, né. E para o homem talvez isso não converse tanto ou não seja tão fácil de, né, porque realmente talvez em algum momento sejam outras prioridades, não tem essa vivência, e aí eu não estou generalizando, acho que tem homens e homens, tem líderes e líderes, também não digo que todas as mulheres tenham talvez essa compreensão, mas eu acho que facilita muito, ao passo que também às vezes quando não tem essa vivência pode dificultar, ou até inibir, né? Até então às vezes a gente fica, nossa, será que eu conto para o meu gestor que eu não vou hoje ao trabalho porque meu filho está doente? O que vai pensar? Vai pensar que eu não priorizo o trabalho, né? E alguém que é gestora e que é mãe jamais vai super entender, isso. Você precisa sair mais cedo porque você tem uma reunião de escola, você precisa resolver algum problema relacionado à documentação do seu filho. É muito mais fácil ter esse processo de empatia quando é uma mulher. Sabe que a gente estava conversando esses tempos na empresa, e acho que uma coisa que veio muito positivamente pós-pandemia, né? Então é bom também pensar que tiveram coisas positivas. Eu acho que é entender que o modelo híbrido de trabalho funciona, né? Porque até então isso era impensável. Sim. Né? Eu ia para a empresa às 8 da manhã, saía às 7 da noite. Os nossos filhos no integral o dia todo, principalmente o meu mais velho passou, né? Acho que até os 12 anos no integral direto. Chegava à noite super cansada, né? Jantava, enfim, conversava um pouco e era aquela rotina insana. E aí a pandemia veio para nos parar um pouco, né? E a gente entender que existem outras formas de trabalho que também funcionam. E acho que esse equilíbrio, né, do remoto e do presencial, para a gente realmente fazer esse equilíbrio de qualidade de vida, que para mim foi fundamental. Porque hoje, né, eu consegui também estar mais próximo deles em casa, né, ter uma qualidade de almoço, enfim, à tarde, entre um intervalo ou outro, conversar, fez tarefa, tá com alguma dificuldade, a gente não tinha antes.
E aí a gente conversando sobre isso, e a gente estava conversando, eram 2 mulheres conversando com 2 homens. E aí eles comentaram, se voltar para o presencial, para a gente não muda nada, estamos prontos, porque já era assim. E aí a gente entende como que é diferente o entendimento, porque eu falei, não, talvez vocês pensem assim, porque vocês têm a mulher de vocês dando o suporte, mas Sim. pense que nesse período pós-pandemia, muitas mulheres ou famílias já não têm mais os seus filhos no integral o tempo todo, elas são responsáveis agora também por pensar nas refeições da casa, por compartilhar esse leve busca de escola. Então não é uma decisão, se decidir agora, estamos prontas. Exatamente. Né? Então esse foi, acho que, um bom exemplo de que é diferente mesmo nós mulheres pensarmos sobre esse tema de híbrido e híbrido remoto ou presencial, de como os homens entendem isso. Eu acho que pra gente vai muito a questão da rede de apoio, né? Porque, por exemplo, aqui no Catavento, quando a gente teve esse detalhe do home office, que a gente precisou fechar aqui, a minha filha mais nova tinha acabado de completar um ano. Não, ela não tinha nem um ano ainda. Então, para mim, foi muito desafiador. Tinha reuniões que eu tinha que fazer com Maria Luísa no meu colo e gritando aos prantos, porque era isso. Eram 2 pessoas em home office, era aquela correria e tudo mais. E aí penso, e quem não tem uma rede de apoio? Exato. E quem precisa fazer tudo isso sozinho? Como é que você vai lidar com as tarefas da casa, com o seu trabalho e com tudo mais? E é uma realidade hoje no Brasil, né? Então, assim, acho que hoje são poucas mulheres, talvez, que tenham talvez uma rede de apoio, e acho que rede de apoio, nem digo, mas uma rede de apoio que possa suportar todos os dias, a todo momento, né? Isso acho que são privilégio para poucas, de ter alguém, por exemplo, que trabalhe todos os dias na sua casa, que possa te ajudar fazendo as refeições, arrumando, lavando, levar, buscar. Então isso exige muito da gente, porque em algum momento a gente vai ter que se dedicar às tarefas de casa também. Sim, sim. Né? Mas eu acho que essa flexibilidade do trabalho é como você falou, ela agrega muito nesse sentido do contato com os seus filhos, do contato com o crescimento, com o desenvolvimento. Por exemplo, se eu estivesse aqui trabalhando de forma presencial durante a pandemia, eu não teria visto minha filha andar. E aí com o home office, eu vi os primeiros passinhos dela. Eu conseguia acompanhar o almoço, eu conseguia fazer as tarefas, porque eu estava ali do lado dela. Então, acho que houve essa flexibilidade. Eu acho muito importante trazer isso para a pauta do nosso podcast, porque traz um pouco de saúde familiar essa flexibilidade. Você não acha? Total. E esse acho que é um dos pontos hoje mais valorizados dentro do grupo. Essa flexibilidade que a gente tem, né? Óbvio, isso depende muito de time para time. Tem time que são 100% remotos, tem times que são híbridos e, obviamente, tem times que são 100% presencial, porque o escopo, né, exige isso. Mas em todas as pesquisas que a gente faz, né, pesquisas semanais de clima, a gente vê que esse é um dos pontos mais valorizados, que o grupo preza muito por isso ainda, por equilibrar, né? E a gente viu que funciona, isso de fato não prejudica em nada, né? Então, a partir do momento que você confia nas pessoas que você trabalha, você sabe que elas vão ser produtivas, que elas vão entregar independente da onde elas estejam. E, obviamente, ter esse momento presencial que a gente tem hoje também, para a gente se conectar com as pessoas, para eu estar com a minha equipe, também é muito bom, né? Então, acho que é esse equilíbrio, porque realmente também quando você fica muito dentro de casa, e pra gente que está acostumado profissionalmente a estar nesse ambiente de trabalho, também, né, chega a certo momento você fala, eu quero conversar com outras pessoas sobre outros assuntos. Então, pra mim, esse é o melhor dos mundos, assim. Entendi. Não, pra mim também é muito bom. É bom você estar próximo dos filhos, mas é bom você também estar fora, vivendo outras experiências, trabalhando fora. Porque é isso, dentro de casa, nós como mulheres, a gente trabalha o dobro, né? O dobro, eu ainda estou sendo muito gentil. Dizer o dobro é isso, porque a gente não está cuidando só da gente, né? A gente está cuidando de um mundo que é a nossa bolinha ali dentro de casa. Exatamente. Então, acho muito complexo. Você tem 23 anos de Boticário. Eu gostaria que você trouxesse para mim um pouquinho desse comparativo desses 23 anos de como quando você entrou no mercado de trabalho, sendo mulher, e do que é hoje. Quais as diferenças que você sente?
Nossa, é muito diferente, assim, né? É engraçado, né? Que 23 anos, para algumas discussões é pouco tempo, para outras parece que é um tempo bastante grande. E quando a gente olha para esse lugar de diversidade, inclusão, eu acho que a gente teve uma evolução gigantesca, né? Principalmente dentro do grupo, né? Quando eu entrei, eu acho que eu não tive talvez uma questão de preconceito, mas a gente não tinha as mesmas oportunidades para homens e mulheres. Eu tinha esses questionamentos sobre se eu seria tão capaz quanto, se por eu ser mãe eu daria conta, né? Às vezes perder oportunidades, mesmo sem me questionarem sobre eventualmente viagens, cursos ou até cargos, porque eu tinha os meus filhos, então já pré-julgavam de que eu não poderia ser capaz de equilibrar as coisas. Né? E eu acho que a partir do momento que a gente foi discutindo muito sobre essa parte de diversidade e inclusão, né, e que as empresas entenderam que essa equidade ela era necessária, que a gente precisa realmente ter as mesmas oportunidades, porque a mulher é tão capaz quanto o homem, né, para exercer as suas atividades, seja as suas atividades de pesquisadora, seja atividades de gestão, seja, enfim, atividades de qualquer área que lhe pertença, né? Acho que foi um chamado para que as coisas começassem a evoluir, né? Para que começassem a ser esses números que são importantes hoje para mostrar. Né? Em todas as apresentações do grupo, né, as pessoas se orgulham de falar, eu tenho quase um equilíbrio entre mulheres e homens nessa área. Eu tenho um equilíbrio aqui de cargos de gestão ou de cargos de direção. Então, acho que isso nos ajudou muito a nos inserirem dentro da sociedade e entenderem que isso, né, que na verdade eu acho que isso nos torna ainda mais desafiadas e competentes, porque a gente, para mim é aquela frase, né, que faz muito sentido. Quanto mais coisas você faz, para mim mais coisas você é capaz de fazer, né? Então, se você quer que alguma atividade saia, dê para aquele que está com muita coisa, porque com muita coisa no sentido que ele consegue executar muita coisa, porque com certeza vai sair. E eu vejo que a gente no papel de mãe é muito isso. Total. Né? Então, acho que isso foi um ponto muito positivo de evolução que aconteceu nesses 23 anos. Né? Hoje, apesar ainda de eu achar que como Brasil e talvez até como mundo existe muito a evoluir, tem ainda muito preconceito, né? As pessoas acabam sendo mais sexistas, até machistas em alguns comentários. Acho que isso ainda assim, então muitas vezes a gente é muito julgada pelo que a gente aparenta, né? Pelo nosso corpo, pela maneira como... E isso acho que ainda tem, né? Então, de direitos iguais, então acho que isso, né? Pô, se um homem vai numa festa e faz determinada coisa, tudo bem. Se a mulher faz, já é um outro julgamento, né? Ou se eu falo alguma coisa, pode soar como, enfim, é vulgar. Então, isso eu acho que ainda tem na sociedade como um todo, né? A gente tem que estar sempre muito bem apresentada, principalmente para cargos de... Né? Então, a gente se cobra muito por, né? Acho que nessa questão estética. Mas, por outro lado, eu acho que essa questão da diversidade, que tem sido tão cobrada, também nos apoia a gente ter as mesmas oportunidades. Então, hoje, dificilmente, pelo menos dentro do grupo, não vão aprovar um cargo de liderança porque é uma mulher. Vão te selecionar ou não se você é capaz de exercer aquela função. Vão olhar o seu currículo, né? Exato. Não vão olhar o seu gênero. Sim. Isso é importantíssimo. A gente tem um grande orgulho aqui no Catavento também. Nós somos produção, quase 60% do corpo de funcionários, né? É um corpo feminino. Nos cargos de gestão, a gente tem mulheres, diretora, a gente temos uma diretora financeira que a gente fez um podcast. Então é muito legal porque você traz essa diversidade. Porque é isso, gente. A gente precisa ocupar esses espaços, né? Hoje em dia a gente não briga tanto, né? A equidade tá começando a ficar nivelada.
mas eu acho que ainda tem espaços onde, infelizmente, a mulher ainda precisa brigar para ter voz, Sim. precisa brigar para se impor, para mostrar que ela é competente, para mostrar que ela pode estar ali naquele determinado lugar. E eu acho que a gente tem que lembrar que a gente acaba vivendo numa bolha também, né? Tem esse detalhe, né? Então eu acho que isso é um ponto importante a lembrar. Talvez nós somos privilegiados, porque a gente trabalha em empresas que valorizam isso, que nos dão essa liberdade, né? Mas acho que pensando como sociedade, Tem isso muito não a é uma evoluir, realidade, tem muito a evoluir. né? Você conversa muito sobre isso com as suas amigas? Eu converso muito sobre isso, porque é isso, dentro dessa bolha aqui, do meu trabalho, da minha rede de apoio, eu sinto isso, mas eu conheço diversos lugares que não têm essa experiência. Muito, eu converso direto, porque acho que eu e as minhas amigas, a gente às vezes compartilha de mesmos pensamentos, principalmente sobre esse ponto de independência financeira, sobre, né, acho que essa ambição profissional, cada uma na sua área, tem, mas que a gente preza muito. Eu converso muito com a minha irmã sobre isso também, né? Ela é advogada e também ela tem uma vida muito, muito corrida, muito louca, enfim. É óbvio que às vezes nos cansa, né? A gente fala, nossa, a gente brinca, né? A gente lutou tanto por isso, mas tem horas que a gente fala, meu Deus, né? Eu queria só respirar um pouco, né? Mas, por outro lado, eu acho que a gente eventualmente às vezes se arrepende, mas se arrepende de algo que a gente fez, de que a gente escolheu e de que a gente está chegando onde a gente almejava chegar, independente do percurso, que às vezes é um pouco mais dolorido, né? Então eu tenho esse pensamento. Então acho que é algo que a gente sempre conversa, e quando eu posso aconselhar alguma amiga minha, eu falo, vai atrás dos seus sonhos, porque acho que se é importante para você, né, você consegue equilibrar, você consegue conciliar, né? Às vezes as pessoas me falam, nossa, eu não sei como que você dá conta de fazer tanta coisa, de fazer uma gestão de uma equipe tão grande, de ter tanta responsabilidade, de cuidar dos filhos, de viajar, né? Fora isso, eu ainda tenho as minhas atividades, né? Eu faço o meu pilates, eu faço a minha dança no final de semana, eu saio com as minhas amigas, eu participo da entidade mantenedora da escola que os meus filhos estudam, eu estou no outro, enfim. Mas é isso, eu acho que a gente tem que fazer coisas que fazem sentido pra gente, que nos preenchem, e aí a gente vai dar conta, porque são coisas que a gente gosta, que nos dão prazer. Exatamente. Você falando aí sobre dicas e conselhos, eu gostaria que você trouxesse então uma dica, um conselho para as mães que estão tentando construir uma carreira bem-sucedida enquanto criam seus filhos. Que conselho você daria? Eu acho que o conselho que eu dou é acredite que é possível, né? Apesar de no começo ser desesperador, todo o processo da gestação e depois logo, né, nos primeiros meses que a gente fala, meu Deus, essa criança nunca mais vai parar de chorar, eu nunca mais vou voltar a ser o que eu era, tudo passa, né? Então, não abra mão da sua carreira, se você acredita, né, que você e gosta, né, da sua carreira profissional, não abra mão. As crianças, minha mãe sempre brinca, né? Minha mãe sempre traz uma frase, ninguém vai entrar na faculdade usando fralda, ninguém vai, e é uma verdade, né? O tempo vai dando conta, e o teu filho não vai te julgar depois, quando ele tiver com 18, 20 anos, porque você deixou ele numa escolinha com 6 meses, com 1 ano, porque você voltou pro teu propósito profissional para ser feliz. Ele vai te julgar se você ficar amargurada em casa e não estando feliz, né? E depois culpando as pessoas, seja filho, marido, por escolhas que na verdade estão na sua mão. Então a culpa das tuas decisões estão na sua mão, né? Então acho que esse é o conselho que eu dou. Ah, perfeito. Existe algo que você gostaria de ter entendimento, de saber antes de você ter começado essa sua carreira profissional e mãe, tipo, que conselho você daria para você lá atrás? Eu acho que se eu voltasse no tempo, talvez o conselho que eu daria é ter menos ansiedade, menos me boicotar profissionalmente. Eu acho que essa coisa da síndrome da impostora, que eu fiz por muito tempo. Sério? Hoje eu tenho um outro olhar sobre a Clarice profissional, a Clarice mãe. Eu vejo que eu faço o melhor que eu posso e eu tô contente, eu tô satisfeita com isso. Tanto profissionalmente, quanto mãe, quanto, enfim, esposa, quanto amiga. Porque eu vejo que eu faço o que eu posso no melhor que eu posso.
Mas por muito tempo eu fiquei me julgando, me culpando, se eu estava realmente sendo a melhor que eu podia, como que as pessoas estavam me olhando em determinado lugar, seja profissionalmente, seja... E na verdade é uma coisa que a gente cria na nossa própria cabeça. Sim. Né? É um bicho que a gente cria e depois a gente vai entendendo que a gente não precisava ter sofrido tanto, ter criado tantos medos e ansiedades. Então, acho que era isso. Eu ia dizer, pega mais leve, seja mais dócil com você mesma, seja mais leve, porque as coisas vão se ajeitar. A gente tem muito isso de cuidar muito dos outros, mas pouco da gente, né? Isso. Eu super concordo com você. E essa problemática, por exemplo, eu sou uma mulher muito imediatista, então eu teria esse mesmo conselho para mim. Vai com calma. Tudo tem seu tempo, tudo é um processo, né? Exato. A gente não consegue as coisas de uma hora para outra. Tem que saber vivenciar o processo. E quando você entende isso, é impressionante como as coisas começam a fluir de uma outra forma. Então eu precisei ter essa virada de chave, não foi fácil. E as coisas começaram realmente a acontecer tão melhor em todos os aspectos. Ai, uma vida com equilíbrio perfeito, né? Sim. Clarice, muito obrigada por esse papo aqui para os nossos ouvintes. Eu deixo aqui o conselho de que acreditem em vocês e não desistam dos seus sonhos, daquilo que vocês acreditam. Infelizmente, a sociedade muitas das vezes ela vai te impor um peso, ela vai te impor culpas, mas nós somos donos das nossas escolhas. É isso mesmo. Obrigada pelo convite, adorei participar desse bate-papo, espero que seja inspirador para muitas mulheres, né? Enfim, para todo mundo que vai nos ouvir, vai nos assistir. Perfeito. Quero agradecer então a participação da Clarice, agradeço vocês que nos assistiram e que nos ouviram nas plataformas de streaming. Sigam a gente nas redes sociais, visitem o Catavento, a gente está aberto de terça a domingo, das 9 às 17 horas, bilheteria fecha às 16 e nos acompanhe nas nossas próximas programações. Um beijo e até a próxima, pessoal!